Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, eu não sei a que horas você vai assistir a essa aula. Bom, galera, essa, salvo engano, é o último capítulo que a gente vai revisar. A partir da próxima aula, a gente já vai ter assunto novo. E esse capítulo ele é bem curtinho, ele nos propõe algumas reflexões muito interessantes, mas ele é bem curtinho mesmo. Vamos nessa? Eu vou fechar aqui a webcam para apresentar para vocês os slides. Bom, hoje iremos falar sobre consciência e responsabilidade moral. O que é ter consciência e responsabilidade moral? E qual a importância desses dois elementos, desses dois valores para a convivência social? Se pararmos para refletir, a convivência social é o respeito não apenas às leis, mas principalmente aos valores morais. Por quê? Porque as leis, elas são passíveis de punição. Quando você quebra uma lei, você automaticamente cometeu um crime. E há, segundo a Constituição, penas a serem aplicadas de acordo com cada crime. No caso dos valores morais, eles são é uma espécie de acordo social, como a gente já bem falou, são normas, são regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que a gente sabe a partir da vivência, a partir do pertencimento a uma determinada sociedade, o que é certo e o que é errado, enquanto valor social dentro daquela sociedade. Assim sendo, para que a convivência social seja harmoniosa e ela funcione de forma que a sociedade viva bem, é preciso que a gente não apenas respeite as leis, mas que a gente também seja capaz de respeitar os valores sociais presentes dentro daquela sociedade. Daí a necessidade de termos consciência do que é certo, do que é errado e respeitarmos esses valores, seguindo-os da melhor forma possível. Tranquilo até aqui? Vamos adiante, vamos ao próximo slide. Cada sociedade constrói suas normas de consciência. Bom, como assim cada sociedade constrói suas normas de consciência? Assim como também constrói suas normas de convivência. Assim também como constrói suas normas, regras e valores. Assim como também constrói suas leis. Por quê? Porque essas normas de consciência, assim como os valores sociais, dialogam principalmente com a cultura do povo que a constrói. Daí, por exemplo, a gente pensar e ser e agir de um determinado jeito na nossa sociedade e essa mesma situação não ser aceitável numa outra sociedade. Eu vou colocar alguns exemplos cotidianos apenas para facilitar a compreensão. Todos vocês conhecem praias, ou seja, todos vocês conhecem regiões litorâneas. É muito comum na região litorânea, uma região próxima de praia, que as pessoas andem em trajes minúsculos. Por exemplo, é comum entrar no supermercado à beira-mar e encontrar alguém de sunga, sem camisa, apenas de chinelo, com a carteira e o celular na mão. É muito comum, por exemplo, encontrar numa região de praia uma mulher, uma moça, com a parte de cima do biquíni e uma saída de praia, ou seja, uma espécie de pano amarrado na cintura. É extremamente comum. Por quê? Porque pelas normas sociais daquele lugar, isso é aceitável. A praia está logo ali. Então é parte da cultura local que as pessoas saiam da praia e transitem pelos espaços urbanos. Agora, se eu estou numa cidade, como é o caso da nossa, que não tem praias
próximas, se você encontra alguém de sunga numa via pública, na rua, por exemplo, você pode tranquilamente acionar a polícia. Por quê? Porque a polícia vai provavelmente abordá-lo, tentar entender por que ele saiu de sunga e dependendo do que ele argumentar, ele pode, por exemplo, ser enquadrado na lei de atentado violento ao pudor. Percebam, é a mesma situação. Lá, as normas sociais, os valores sociais concordam que é normal. Para nós, só por uma questão de distância, de geografia, não é normal. Da mesma forma que existem outros tantos traços culturais que regem o convívio social. Para a gente aqui, por exemplo, arrotar em público é uma falta de educação extrema. Para algumas culturas orientais, não. Para algumas regiões ali da China é extremamente comum. Então fica claro essa distinção e como os valores sociais dialogam com a cultura de cada povo. A gente aqui, para encerrar os exemplos cotidianos, tomamos banho 2, 3 vezes por dia. Se você for para uma região mais quente, como é o Recôncavo ali nas imediações de Salvador, as pessoas tomam 4, 5 banhos e na maioria das vezes esses banhos são frios, são água fria, melhor dizendo. Se você for para a Europa, dependendo do período do ano, um banho, sei lá, a cada 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias. Então percebam, são traços culturais. E essas normas e valores acabam dialogando com essa cultura, com esse aspecto da cultura. Vamos para o próximo tópico? A justiça e o benefício de todos. Bom, o que é justiça? Vocês lembram que a imagem da justiça, ou a imagem que representa a justiça, ela tem os olhos vendados. Por que ela tem os olhos vendados? Para que ela não enxergue nem A nem B. E que não enxergando nem A nem B, não beneficie com a sua decisão nem A nem B. Que ela consiga usar da imparcialidade e de forma imparcial seja justa. Uma justiça só é eficiente se ela consegue construir o seu trabalho, ela consegue desenvolver a ideia de justiça, a ideia de punição, a ideia de fiscalização, a ideia de controle, se ela é justa, se ela é imparcial, se ela não tende nem para um lado nem para o outro. E se ela for justa, se ela for equilibrada, ela beneficia a todos. Por quê? Porque punirá os errados, os equivocados e protegerá os corretos, os benévolos. Nesse contexto, a justiça que a gente deve desejar é esse modelo equilibrado, justo. Na prática, infelizmente, ela costuma levantar levemente a venda e enxergar quem ela está julgando. Óbvio que existirão inúmeros sujeitos para discordar dessa opinião, e essa é uma opinião minha. Mas é uma opinião baseada em fatos. É uma opinião com respaldo em diversas leituras. E aí, óbvio, a gente não vai entrar nessa questão, porque não é o objetivo dessa aula, mas, infelizmente, a justiça ainda precisa se ajustar muito para alcançar essa ideia de equilíbrio que beneficie a todos e ofereça à sociedade a qual ela protege meios para continuar equilibrada. Fechado? Vamos adiante? Bom, vamos para o próximo tópico então. O constrangimento público como punição. Galera, eu disse agora há poucos minutos antes, sobre as regras, os valores morais não estarem escritos em lugar nenhum.
de não estarem, por exemplo, numa carta magna, como é a Constituição. Não, os valores morais são consensos estabelecidos entre as populações. Bom, se os valores morais não estão escritos em lugar nenhum e não tem poder de lei, como a gente pune quem desobedece esses valores morais? A punição normalmente é o constrangimento público. Como assim constrangimento público, Theo? Não entendi. Bom, furar fila é uma imoralidade, ou seja, é antiético furar fila. Porque ao furar uma fila você está desrespeitando todas as pessoas que passaram um tempo ali antes de você aguardando para serem atendidas. Não existe nenhuma lei que proteja o cidadão de fura-filas. Mas todos sabem que é errado, que é imoral. Logo, qual é a punição para quem tenta furar uma fila? O constrangimento público. Quando você tenta furar uma fila ou encontra um conhecido já numa posição à frente, aborda esse conhecido e diz: Olha, diz que eu estava aqui. E você tenta entrar na fila e alguém diz: Não, você não estava aqui porque eu estou aqui desde o início. O que é que essa pessoa que impediu que você furasse a fila fez? Constrangeu você publicamente diante de todos os outros membros da fila. Então, isso é um meio de punição social para os valores que são quebrados, já que esses valores não estão estabelecidos como lei. Vale também para quando as pessoas sentam, por exemplo, em lugares reservados para grupos específicos. Vale, por exemplo, quando alguém estaciona numa vaga de deficiente. Então, vale para inúmeras situações dentro do contexto social. E, de certa forma, esse constrangimento público permite que nós tenhamos pelo menos o desejo de alcançar uma sociedade mais harmônica, uma sociedade onde o respeito a si mesmo, mas principalmente ao outro, faça parte do nosso dia a dia, faça parte das nossas práticas cotidianas. Tranquilo? Tá de boas até aqui? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Assim que eu visualizar, eu respondo para você. Se não, vamos adiante. Vou fechar a webcam para a gente visualizar o próximo slide. Bom, a gente ouve desde sempre a expressão jeitinho brasileiro. E esse jeitinho, ele é uma forma utilizada dentro da vida, dentro do dia a dia, dentro da vida cotidiana, para burlar, ou seja, para ganhar alguns pequenos benefícios. E aí a gente acaba esquecendo da importância das relações dentro da ideia da vida coletiva. Então vamos lá, vamos pensar em partes para que a gente consiga conectar as peças desse quebra-cabeça para a gente compreender melhor. Imagina, o jeitinho, assim mesmo, no diminutivo, ele acaba facilitando a vida de inúmeras pessoas dentro das relações sociais. Mas, para que ela beneficie alguém, ela automaticamente precisa prejudicar um outro alguém. Vou ainda me ater, ou seja, vou ainda permanecer no exemplo da fila. Suponha, hoje isso é bem menos comum, já que quase tudo hoje é realizado via aplicativo. Mas era muito comum que, ao estar no banco, numa fila gigantesca, alguém que conhecesse o caixa que estava atendendo, chegar no fim da fila ali no meio, olhar para o caixa, fazer um sinal, passar ali por todo mundo e entregar um documento com determinado valor para o caixa. E o caixa fazia o pagamento desse valor, ou guardava esse comprovante para devolver depois a esse conhecido, ou entregava ali mesmo, na cara de pau, chamava e entregava. O que é isso? Isso é o que a gente chama de jeitinho, ou seja, utilizar uma relação pessoal para burlar
para ganhar vantagem sobre o sistema. Que sistema é esse nesse exemplo? A fila que estava ali posta. Quem são os prejudicados nesse contexto? Todas as outras pessoas que estavam ali na fila, aguardando o seu momento de serem atendidos e que foram deixados para trás para que o sujeito que chegou depois, que conhecia e que tinha uma relação pessoal com o caixa, pudesse furar, lesar, prejudicar todo mundo que estava na fila e levar vantagem sobre todas essas pessoas. A gente costumeiramente passou a chamar esse modelo de jeitinho brasileiro. E apesar de ser um nome que nos parece carinhoso, até elogioso, ou seja, seria uma característica boa, não é. Ela não é uma característica boa, porque na medida em que você leva vantagem sobre alguém, você está também dizendo para essa pessoa que em algum momento ela também vai estar correta se levar vantagem sobre o outro. E perceba que está no diminutivo jeitinho brasileiro e não jeito brasileiro, porque os estudiosos desse contexto vão explicar isso de uma forma muito interessante. Há uma palestra do professor da Unicamp, Leandro Carnal, em que ele conta uma pequena história muito interessante para explicar isso. Óbvio, ele usa de um sarcasmo, de um cinismo numa parte da explicação, mas ele consegue passar muito bem esse exemplo. Ele diz: imaginem uma sala de aula com alunos alemães. Se o professor olha para o relógio e diz: acabou o tempo da prova, automaticamente todos os alunos da Alemanha, ali naquele contexto, irão imediatamente parar de escrever, colocar a caneta sobre a prova e esperar que o professor recolha essas provas. Por quê? Porque a educação que eles recebem é para que num contexto como esse, onde foram estabelecidas as regras, que você tem uma determinada quantidade de tempo para realizar a prova, esse tempo acabou, você perdeu ali naquele contexto o direito de continuar escrevendo, porque o tempo acabou. Se você escrever uma palavra a mais, você ganhou vantagem sobre aqueles que pararam na hora. Então, uma sociedade que entende que só existe vitória se a luta for justa, eles param imediatamente. Karnal brinca, nesse mesmo exemplo que ele usa, que se isso fosse feito na França, os alunos iriam organizar sindicatos para reivindicar explicações do professor. Como, por exemplo, começou 7 horas, mas eu só recebi a prova 7:1, o outro eu só recebi 7:2, então não está sendo justo. Por que é que ele brinca com a ideia de sindicato? Porque a França foi o palco da chamada Revolução Francesa e que, de certa forma, traz em sua cultura a característica de sempre questionar o que a sociedade lhes põe como regra. É um povo que não aceita culturalmente que as coisas lhes sejam impostas. Sofreram muito no passado e aprenderam que as coisas podem acontecer, mas elas precisam acontecer às claras. Se desconfiam de algo, eles se organizam e lutam para que aquilo não funcione, para que aquilo seja melhor explicado. E aí ele chega no exemplo do Brasil. E óbvio, ele está sendo cínico, ele está sendo sarcástico. Quando eu digo cínico, dentro do aspecto filosófico, ele está sendo sarcástico. Ele diz: quando você diz para um aluno brasileiro, acabou o tempo, e ele diz: só um minutinho, professor, só uma palavrinha, professor, e ele continua escrevendo. E você vai se aproximando e ele continua escrevendo. E você segura a prova e puxa e ele diz: estou entregando, professor, estou entregando, e ele continua escrevendo. E perceba, todas as falas estão no diminutivo. Por quê? Porque não é uma ação de enfrentamento. Não é uma ação de dizer: eu não vou entregar, não, pegue se você for homem. Não, não é essa a situação. A gente vai ali
uma espécie de quase cortesia, de quase extremo de educação. Mas a gente vai levando essa pequena vantagem. Da mesma forma que quando você vai furar uma fila, você olha e diz, é rapidinho. Porque eu estou com pressa, é rapidinho, eu só vou entregar esse documento. Ou então você para numa vaga para deficientes e você não é deficiente, pelo menos não físico, e você diz, olha, é um minutinho, um minutinho. Para os estudiosos, esse diminutivo é para criar a sensação de que o erro não é tão amplo, que o erro não é tão grosseiro. Mas se a gente parar para pensar que as pequenas corrupções que a gente realiza no dia a dia nos tira o direito de questionar as grandes corrupções, a gente provavelmente cuidaria melhor do nosso cotidiano, das nossas relações coletivas. Tá claro até aqui? Se não, deixa aqui nos comentários e eu esclareço. Eu vou para o próximo tópico. Me acompanha? O jeitinho brasileiro é uma prática imoral que dá lugar ao oportunismo e à impunidade em nossa sociedade. Ou seja, como eu havia explicado antes, quem comete o jeitinho brasileiro está sempre desejoso de levar alguma vantagem, seja sobre um outro indivíduo ou seja sobre a própria sociedade. Agir de acordo com a consciência é um exercício de liberdade. Galera, vocês estão no 8º ano e se lembram que no ano passado nós conhecemos um sujeito que vocês vão rever aí agora na frente no slide, chamado Sócrates. Sócrates dizia que se nós, enquanto seres humanos, somos capazes de conhecer o que é certo e o que é errado, temos a necessidade moral de escolher o que é certo. Imagina, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que o que é certo beneficia toda a sociedade, não apenas a mim. Eu sei o que é errado, talvez me beneficie, mas prejudica todas as relações sociais. Eu tenho a obrigação moral de escolher o que é certo. E escolhendo o que é certo, eu estou demonstrando claramente a minha liberdade, a minha capacidade de poder escolher e assumir as responsabilidades sobre essas escolhas. Fechado? Vamos para o próximo tópico? Bom, o ato responsável. Para a filosofia, responsabilidade é uma consequência da liberdade. Sócrates morreu por suas ideias, como eu havia dito antes, e eu vou explicar melhor. Vamos lá primeiro para esse ponto. Para a filosofia, responsabilidade é uma consequência da liberdade. Eu vou atualizar os exemplos, já que como a gente bem faz em sala de aula, os exemplos cotidianos facilitam muito a nossa compreensão de conteúdos mais complexos. Por que responsabilidade é filho da nossa liberdade, da nossa capacidade de escolha? Imagina o seguinte, a gente está caminhando para... Na verdade, já está quase 1 mês e meio parado por conta desse afastamento social em função da pandemia. Algumas pessoas tocaram, pelo menos, os seus estudos com a mesma responsabilidade que faziam quando estavam em sala. Elas sabiam os conteúdos que precisavam estudar, sabiam as dificuldades que tinham numa ou noutra disciplina e corriam espontaneamente atrás de compensar essas pequenas deficiências. Continuaram comprometidos com seus estudos porque entendem que esse estudo oferece para elas a possibilidade de continuidade de sua formação. Elas têm consciência de que não estão fazendo isso pelos pais, mães, avós, tios, pela escola, pelos professores, não. Elas têm consciência de que estão fazendo por si mesmas. E têm a liberdade de, inclusive, escolher em algum momento parar de fazer. Mas, cientes da responsabilidade de fazer essas escolhas, agem com liberdade, mas com a liberdade responsável
que traz para elas, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, benefícios. Se você hoje tem dificuldade de cumprir a agenda que você planeja, tente melhorar. Tente se autorresponsabilizar para cumprir todas essas etapas. Porque na medida em que você cumpre todas essas etapas, você se torna ainda mais livre. Livre para fazer escolhas. Consciente, óbvio, das responsabilidades que cada uma dessas escolhas traz consigo. Mas cientes de que ela é única e exclusiva responsabilidade sua. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo tópico? Bom, Sócrates morreu por suas ideias. Como vocês bem sabem, porque a gente estudou no ano passado sobre isso, Sócrates foi um grego, considerado o pai da filosofia, e lá vocês aprenderam por quê. E Sócrates defendeu a vida inteira a necessidade de que a consciência nos guiasse pelo caminho do bem e da verdade. Perto do fim da vida, já idoso, Sócrates é julgado e condenado. Por quê? Porque para a democracia ateniense, Sócrates estava desvirtuando, estava desviando os jovens do modelo que aquela sociedade considerava como ideal. Sócrates foi condenado à morte, condenado a tomar um cálice de cicuta, um veneno de morte quase imediata. Nesse contexto, Sócrates recebeu de Platão, filósofo que vocês também conheceram, a proposta de que ele, Platão, subornaria o guarda e Sócrates poderia fugir para viver. E Sócrates se recusou. Sócrates se recusou não porque ele não quisesse viver, mas porque ele entendia que suas ideias faziam sentido porque ele acreditava nelas. Se ele fugisse, ele estaria negando toda a história de vida dele. Tudo o que ele desenvolveu ao longo de sua vida, tudo o que ele defendeu a partir das suas ideias. Então ele optou por morrer e defender e manter suas ideias do que fugir e deixar que essas ideias se perdessem, porque ele passaria a ser um covarde. E provavelmente se Sócrates tivesse fugido, a gente não o teria como o pai da filosofia. A gente não o teria como um dos filósofos mais importantes de toda a história da filosofia. E aí chegamos ao último tópico. Esse é uma provocação para você pensar. O mal é filho da ignorância. Será? Bom, por que esse será? Eu tenho visto nos últimos tempos, lido, assistido a documentários, refletido muito sobre isso, e a gente quase sempre atribui a ignorância, ou seja, aquele que ignora algo, aquele que não conhece algo, como alguém que é capaz do mal. Mas quando a gente olha para a sociedade da qual a gente faz parte, quando a gente olha para o mundo de um modo geral, a gente vê que muitas das mazelas produzidas pelo mundo são feitas por pessoas imensamente instruídas. Quando eu digo instruídas, eu estou falando dentro de um conceito de educação formal. Elas têm diplomas, têm cursos de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, gozam e tiveram acesso a uma cultura muito ampla, muito vasta, mas não fazem muito uso de sua consciência crítica nem de sua consciência moral. Por isso o será no fim da frase. O mal é filho da ignorância. Será? Será que ele é só filho da ignorância? Reflitam sobre isso. Aproveitem e deem uma lida no próximo capítulo. A gente já começa o assunto novo com ele. E se por acaso não tenham respondido às atividades desse capítulo, respondam. A gente se encontra em breve. Valeu? Fiquem em casa,
Aproveitem para estudar bastante. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ter um imenso prazer em respondê-las. Forte abraço e tchau, tchau.